Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. Nesta aula, nós vamos conhecer alguns compostos sulfurados. Esses compostos são semelhantes aos compostos orgânicos do oxigênio. Isso porque enxofre e oxigênio pertencem à mesma família da tabela periódica, a família dos calcogênios. E elementos químicos de uma mesma família apresentam características químicas semelhantes. Vamos começar então observando as semelhanças entre um composto oxigenado e um composto sulfurado. Este composto vocês já conhecem, é o metanol, um álcool. Um composto sulfurado tem, no lugar do oxigênio, um átomo de enxofre e é formada assim uma função diferente que é a função tiol. Nesse caso, um tiol-álcool, que recebe o nome de metano-tiol. Então, nós temos aqui um tiol-álcool, que recebe o nome também de mercaptana. Vamos observar mais um exemplo, usando agora uma outra função. Esta função é a função éter, e nós temos aqui o éter dimetílico. Como fica essa molécula se eu substituir o oxigênio por um átomo de enxofre? Bom, será formada uma nova substância que é o sulfeto de metila. E essa função recebe o nome de tioéter. Vamos olhar para mais um exemplo, agora usando uma cetona. Olha só. Lembrando, a cetona tem uma carbonila ligada a um carbono que é secundário. Esta é a propanona. Se nós trocarmos o oxigênio por um átomo de enxofre, nós teremos aqui uma outra função orgânica. Essa molécula recebe o nome de propanotiona e a propanotiona é um exemplo de tiocetona. Então, vocês podem perceber que esse prefixo tio aparece para todas as funções que apresentam enxofre no lugar do átomo de oxigênio. Geralmente, essas substâncias, os tióis, têm um odor muito desagradável e algumas são misturadas a gases inodoros, gases que não têm cheiro, em pequenas quantidades com a função de auxiliar na identificação de vazamentos. Outros compostos sulfurados são derivados, por exemplo, de ácidos. Vamos ver agora derivados do ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Como é a estrutura do ácido sulfúrico? Tem um enxofre ligado a duas hidroxilas e também a dois átomos de oxigênio. Essa é a estrutura básica do ácido sulfúrico. Se nós substituirmos uma dessas hidroxilas por um radical orgânico, então a estrutura ficaria da seguinte forma: aqui a hidroxila, a ligação com o oxigênio, com o outro oxigênio, e aqui um radical orgânico. Nós teremos um composto orgânico sulfurado derivado do ácido sulfúrico. Esse composto orgânico é um ácido sulfônico e muitos ácidos sulfônicos são utilizados na produção, por exemplo, de detergentes. E se ao invés de substituir uma única hidroxila, eu substituir a outra hidroxila também, as duas hidroxilas? Bom, nós teremos aqui novamente o enxofre ainda ligado aos átomos de oxigênio e desta vez a presença de dois radicais. Está representada aqui a estrutura básica de uma sulfona, que tem em seu grupo substâncias que são utilizadas para a produção de medicamentos. Agora, os compostos sulfurados também podem ser derivados do ácido sulfuroso, que é o H2SO3.
Como é a estrutura desse ácido? É o enxofre ligado a duas hidroxilas e a um átomo de oxigênio. Substituindo as duas hidroxilas por cadeias carbônicas, nós temos a seguinte estrutura: o átomo de enxofre ainda ligado ao átomo de oxigênio e em cada uma das ligações livres um radical carbônico. E para terminar nossa aula, eu quero falar sobre um composto sulfurado que é muito comum no nosso dia a dia. Compostos que estão presentes nos alhos e nas cebolas. Sabe aquele cheiro do alho e da cebola? Pois é, a culpa é de um composto sulfurado. Existe um composto nesses condimentos que tem essa estrutura molecular. Aqui tem um NH2 e aqui nós temos um grupo carboxila. Esses compostos, que são tioéteres, também chamados de sulfetos, quando oxidados, ou seja, quando reagem com o oxigênio, produzem os disulfetos. Como é a estrutura de um disulfeto? Esse enxofre, que antes estava aqui abandonado, faz ponte com uma cadeia que possui também um outro enxofre. Essas pontes, inclusive, são importantes para unir proteínas de cadeia muito longa. Esse disulfeto, que é chamado de alicina, é que é o responsável pelo odor do alho e da cebola. Justamente porque quando nós descascamos e amassamos esses condimentos, nós estamos expondo essa substância ao oxigênio, provocando a formação da alicina. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Continue estudando!